Olá, eu sou o Rodrigo Monteiro de Castro, sócio de Monteiro de Castro e Setoguchi, e juntamente com Guilherme Setoguchi, recebemos hoje Alexandre Martins Fontes. Alexandre, ele é editor, livreiro, colecionador, um cidadão, um ser humano que realiza e realiza muito. Uma pessoa que tem preocupações humanísticas, uma pessoa que tem muita coisa para nos falar. Como uma hora de conversa será pouco tempo para essa pessoa que é iluminada, como todos perceberão, eu passo direto a uma pergunta e, a partir daí, Alexandre, a gente desenvolve o nosso bate-papo. Eu, pensando em você, que nós falaríamos agora, me veio algo à cabeça imediatamente. Quando eu entro numa livraria, ou muitas pessoas entram numa livraria, elas sentem aquele ambiente encantado, né, que leva para todos os lugares possíveis, atuais, passados, eventualmente futuros, para prosa, para poesia, enfim, é um lugar realmente mágico. Talvez não exista nada mais mágico do que uma livraria. Você que está nesse negócio há muitos e muitos anos, é um negócio que já vem de família, quando entra numa livraria, quando entra na sua livraria ou outras, por onde você vai, eu sei que você gosta de visitar livrarias, você ainda sente essa emoção, os olhos brilham, o coração se aperta, ou para você virou um negócio, apenas um negócio? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Guilherme. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E não tem nada que eu goste mais do que falar sobre livros e sobre livraria e conheço um pouquinho para falar um pouco sobre isso. Rodrigo, eu tenho dito que eu nasci, na verdade, dentro de uma livraria. A Martins Fontes ela foi fundada pelo meu pai e por dois irmãos, meus tios, exatamente 60 anos atrás. Eu tenho 60 anos e então eu nasci ali já vivendo o dia a dia de uma livraria. E o meu pai era uma pessoa muito apaixonada pelo que fazia. O pai foi uma pessoa de fato muito especial e ele trazia para casa, desde que eu era menino, estava o tempo todo falando sobre o trabalho dele, sobre livros, sobre livraria e tal. E eu tenho a felicidade e o privilégio de dar continuidade a esse trabalho. E eu posso te dizer o seguinte: quando viajo, por exemplo, e você sabe que eu tenho, pelo menos antes da pandemia, tenho viajado bastante, um dos meus programas favoritos é visitar livrarias. Eu fico horas, literalmente horas, dentro de livrarias, às vezes para a frustração da minha mulher, mas a livraria, para mim, ela é, para além de um espaço que me dá muito prazer, na verdade, ela é um espaço onde eu tenho muito a aprender. E aí estou falando não só das livrarias brasileiras, mas das livrarias internacionais, porque eu sou editor e sou livreiro, e então eu fico ali dentro, quer dizer, vendo livros que estão sendo lançados, que eu vou querer, que eu estou estudando não só para ler, mas eventualmente para publicar no Brasil, os projetos gráficos, as capas dos livros, a arrumação da loja. Então, eu tenho muito prazer, na verdade, de ficar numa livraria e fico feliz de te dizer que não é só um negócio. Aliás, eu diria que isso vale, talvez, para a grande maioria das pessoas que trabalham com o mundo do livro, como não é uma indústria rica, as pessoas são muito apaixonadas pelo que fazem e eu certamente estou entre eles. Alexandre, a minha relação, pelo menos com o livro, ela é um pouco angustiante. Por quê? Porque eu compro mais livro do que eu sou capaz de ler. E é normal que entrem na minha casa e perguntem se eu já li tudo aquilo, não é? E eu acho que há livros que são comprados agora para serem lidos depois. O fato é que existe alguma vinculação e em algum momento aquilo vai se complementar. Você tem essa angústia de ler, querer ler, não conseguir ler tudo que você quer? E como você escolhe a sua leitura? Tem momento? Como é que isso você lida com essa situação? Você que tem acesso a todos os livros, quase, que o ser humano pode não, ter. eu não tenho essa angústia, Rodrigo, até porque a gente sabe que é impossível ler
tudo, mas, ao mesmo tempo, o prazer de você comprar e ter o livro ao seu lado é muito grande. Eu diria assim, aqui falando como profissional, se todos os livros que nós vendêssemos fossem necessariamente lidos, o mercado seria ainda muito menor do que ele é, né? Então, faz parte, quer dizer, faz parte, esse teu sentimento é o sentimento de todos aqueles que gostam de livros e que vivem com livros e tal, quer dizer, ter mais livros, na verdade, do que efetivamente consegue ler. Veja, eu, assim como vocês, quer dizer, acabo lendo. Primeiro, eu tenho que ler para o trabalho, né? E a gente pode depois falar um pouco sobre isso. Mas eu leio aquilo que os amigos recomendam, aquilo que a imprensa está falando, aquilo que acaba de ser lançado, ou os grandes clássicos. Quer dizer, o meu processo de escolha daquilo que eu vou ler, na verdade, não é muito diferente do processo de, certamente, a maior parte das pessoas. Olha, Alexandre, pegando aqui carona um pouco nessa questão. Bom, primeiro, também queria fazer as palavras do Rodrigo aqui, agradecer você por essa gentileza de estar aqui conosco hoje. E queria pegar carona nessa questão que o Rodrigo colocou, perguntar para você se você relê muitos livros, né? Tem gente... Eu não sou uma pessoa que particularmente gosta de reler livros. Tem alguns poucos livros que eu reli, alguns já li 2, 3, 4, 5 vezes, mas são poucos. Mas eu tenho amigos que fazem isso com muita frequência, né? Então eu queria saber de você aí, que, como disse o Rodrigo, tem acesso a quase todos os livros do mundo, se você também tem esse costume. Deixa eu dizer o seguinte, eu tenho acesso assim como vocês, porque assim, eu só estou mais próximo porque estou praticamente diariamente na livraria, mas vocês têm acesso também. Deixa eu dizer o seguinte, você está me perguntando, estou pensando aqui, foram poucos livros que eu reli na minha vida. Estou lembrando agora, por exemplo, de Retrato de Dorian Gray, que eu li bem jovem e depois acabei relendo porque é um dos livros da minha vida. Aliás, eu estava até anotando assim quais foram os livros que eu li que mais me impactaram, e eu tinha esquecido de falar de anotar o Retrato de Dorian Gray, e esse foi um livro que, por acaso, eu li mais do que uma vez. Mas, não, normalmente eu não releio o que eu já li. Alexandre, você é livreiro e editor. Talvez você tenha, certamente você tem uma das livrarias mais gostosas, charmosas, interessantes da cidade, que fica aqui na Avenida Paulista. Não que a outra também não seja, mas essa aqui é especial, e quando as pessoas receberam o convite sobre a nossa conversa de hoje, você não imagina a quantidade de mensagens de carinho e de admiração, não necessariamente por você, porque as pessoas talvez não tenham conhecimento, claro, mas a respeito da sua história e da sua livraria. Como é que você está vendo, como é que você está sentindo esse um eterno debate que talvez a gente possa associar a outro objeto que é de nossa paixão, que é a arte, sobretudo a pintura, né? Que de tempos em tempos matam a pintura, dizem que a pintura acabou, agora enfim, já foi, nunca mais volta. A gente tem visto há muito tempo uma discussão sobre livro, vai acabar, não vai acabar, o livro vai passar para o formato digital. Essa é uma discussão que faz sentido, não faz sentido, sobretudo agora no momento de pandemia, ou sim, temos que discutir e há algo aqui a se preocupar com a existência do livro físico. Veja, ela obviamente, de alguma maneira, faz algum sentido e eu quero tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Mas deixa eu contar, então, um pouco, eu fico muito feliz aí com as suas palavras. Eu queria contar um pouco da história da Martins Fontes e a história mais recente dessa livraria na Avenida Paulista. Então, eu falei rapidamente na minha primeira resposta que a Martins Fontes tem 60 anos, foi fundada pelo meu pai e por 2 tios, e nasceu uma livraria, na verdade. Porque eu digo isso porque, a partir do começo dos anos 70, o meu pai começou a publicar os primeiros livros e durante muitos anos, a editora passou a ser muito mais importante do que as livrarias.
as livrarias de São Paulo. A Livraria de Santos, onde nós nascemos, continuou lá, continua até hoje, é a principal livraria da cidade, mas aqui em São Paulo, na verdade, nós tínhamos, a livraria da Dr. Villanova tem 35 anos, mais ou menos, mas, de qualquer maneira, não era tão importante no cenário livreiro brasileiro. Essa livraria da Paulista, ela foi inaugurada precisamente 23 anos atrás. Mas 23 anos atrás, ela ocupava 10% do espaço que ela ocupa hoje, ou seja, ela não era nada, ninguém nem sabia que ela existia. E foi só, de fato, a partir de 15 anos atrás que nós passamos a dar uma grande atenção para essa livraria. E a verdade é que 15 anos atrás, Rodrigo, eu não imaginava que a gente fosse ter a trajetória de sucesso que nós tivemos e que nós temos tido, na verdade. Só para lembrar, nós estamos ali na Avenida Paulista, perto da Brigadeiro Luiz Antônio. 15 anos atrás, nós tínhamos a Livraria Cultura no Conjunto Nacional, inquestionavelmente a livraria mais importante da cidade e do país. Tá certo? Poucas livrarias que eu conheci na vida têm a performance que a Cultura teve no seu auge. Depois, nós tínhamos ali perto da gente a FINAC, que não é nada, é uma extraordinária multinacional, presente em vários países, e no Shopping Paulista, também a poucos metros da gente, a Saraiva, com quase 2.000 metros quadrados, a principal rede de livrarias do Brasil até pouco tempo atrás. Então, nós tínhamos 3 grandes concorrentes ali. Nós éramos, de fato, ali o patinho feio da avenida, vamos falar assim. E ainda aprendendo muito, quer dizer, começando, dando os primeiros passos e tal. Eu, nesses anos, quer dizer, tenho dado o máximo de atenção, trabalhado muito seriamente, a nossa equipe, e, para a nossa felicidade, essa livraria vem há 15 anos crescendo ininterruptamente. E ela não vem crescendo 1%, 2%, ela vem crescendo valores importantes mesmo. E você não inseriu outros produtos, né? Produtos de papelaria, é livro mesmo. Exatamente. Quer dizer, quando eu assumi, essa pergunta é importante, quando eu assumi ali a livraria, as pessoas me perguntavam, na verdade, o que eu sonhava em fazer ali, e a minha resposta era uma resposta simples. Eu, na verdade, dizia que se eu fizesse um pouco do muito que eu entendia que a Cultura vinha fazendo há algumas décadas, eu era um homem feliz. E o que eu queria dizer com isso, na verdade? Primeiro, trabalhava exclusivamente com livraria, com livro. A melhor equipe de profissionais, melhores profissionais do Brasil, certamente. Consequentemente, o melhor atendimento, os mais bem remunerados. Uma empresa profissional, uma empresa séria, entendeu? E, como você acabou de dizer, que trabalhava só com livros. Essas são eu diria que são os fundamentos, na verdade, do trabalho que a gente vem fazendo nesses últimos 15 anos. Primeiro, focados 100% no produto livre. Nós nunca vendemos nada, nem papelaria, só livro. Em nenhum momento pensamos nisso. Cheguei, na verdade, talvez uns 13 anos atrás, pensar, será que deveríamos ter CDs, DVDs, numa época que as livrarias estavam começando a vender isso, mas logo tomei a decisão que não, até por uma questão de espaço físico. E estou muito feliz com essa decisão, obviamente. Então, a verdade é o seguinte, quer dizer, é uma livraria, vou chamar a moda antiga, quer dizer, uma livraria que só tem livros, nada mais do que livros, e que vem crescendo há 15 anos ininterruptamente. Qual é a explicação disso, na verdade? A explicação é que, primeiro, tem alguém comprando livro, senão a gente estaria crescendo, tá certo? E esse mercado, ele certamente, esse mercado representado por uma livraria que tem
profissionais que conhecem bem o seu produto, a livraria que faz uma curadoria para o cliente que está ali frequentando a loja, que cria um espaço agradável. No nosso caso, nós temos um café, nós temos um auditório. Eu tenho falado essa coisa da livraria com alma, entendeu? Eu sempre acreditei e acredito muito nessa coisa da livraria com alma. É isso, quer dizer, a livraria é um sucesso. Agora, vamos olhar o que está acontecendo à nossa volta, tá certo? E aqui não entramos nem no assunto da pandemia, tá certo? O que está acontecendo à nossa volta já há alguns anos. A cultura, lamentavelmente, essa livraria que era, para mim, um exemplo, em recuperação judicial. A Saraiva, em recuperação judicial. E a FINAC simplesmente saiu do Brasil, tá certo? O que está por trás disso? Quer dizer, é o produto que sabe, que não permite mais que se faça um bom trabalho? Eu não acredito nisso, mesmo reconhecendo as dificuldades e os desafios. Não acredito nisso porque, afinal de contas, nós estamos fazendo essa história bonita que nós estamos fazendo e temos o carinho cada vez maior dos nossos clientes e o reconhecimento das pessoas do trabalho e da qualidade do trabalho que a gente está fazendo. Lamentavelmente, e eu não vou querer me estender muito aqui nessa parte, mas, assim, essas livrarias que eu citei, e particularmente a cultura, porque a Saraiva sempre teve um outro perfil, mas a cultura, ela virou as costas para tudo aquilo que fazia ela, essa livraria extraordinária. Primeiro, começou a vender outros produtos para além do produto livro. Chegou uma hora que o livro passou a ser um produto, talvez um dos produtos menos importantes da loja, ou pelo menos dos produtos que eles davam menos atenção. A Livraria Cultura, para quem mora aqui em São Paulo, eu digo que era assim, era o Santa Luzia das livrarias. Por que o Santa Luzia, o supermercado, é esse supermercado absolutamente extraordinário? Por uma série de razões, mas entre elas, porque tem um endereço só. Quer dizer, eles estão lá 100% focado naquele trabalho. A Cultura, quando era essa livraria extraordinária, ela tinha um endereço só. De uma hora para outra, em pouquíssimo tempo, expandiram para quase 20 lojas, obviamente alavancados em empréstimos e tal, sonhando com um mercado e com o Brasil que não existe. Aí os custos começam a ficar altos, você começa a demitir os funcionários mais caros e mais experientes. Resultado, quer dizer, tudo aquilo que fazia aquela livraria, uma livraria absolutamente extraordinária, eles viraram as costas e agora estão chorando. Mas, na verdade, essa é a minha interpretação, quer dizer, isso não tem a ver com o produto livro, tem a ver com decisões erradas administrativas. E uma prova disso é que nós estamos há 15 anos fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que eles fizeram brilhantemente durante tanto tempo e estamos crescendo há 15 anos vendendo única e exclusivamente livro. Agora, eu falei que tem uma certa verdade nisso que você coloca, ou pelo menos essa preocupação que as pessoas têm de uma maneira geral. Veja, primeiro, hoje, todos nós, certamente lemos, não vou dizer que nós lemos menos, mas, no mínimo, nós temos a concorrência de outros entretenimentos, né? Quer dizer, é o cinema, a televisão, é o streaming, essas séries todas que estão cada vez mais fortes e tal. Então, tem a chegada do livro digital. Então, assim, inquestionavelmente, o mercado editorial e livreiro tem razões também para se preocupar. Mas se você me perguntar, por conta disso, esse é um mercado que está fadado a desaparecer? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu, pelo contrário, quer dizer, a minha posição é assim, o tempo todo dá para fazer mais isso, dá para fazer mais isso, dá para investir aqui, e lamento, na verdade, que eu não tenha nem tanto tempo assim para poder fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Eu, apesar da pandemia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, estou muito otimista, na verdade, em relação ao futuro, os próximos anos que vêm por aí.
Alexandre, aproveitar aqui um pouco também essa temática, para além dessa discussão mercadológica do produto, né, de se ainda há espaço para o livro, se as pessoas leem ainda, acho que está clara a sua visão, mas você acha que existe uma espécie de tendência de que os livros eles se tornem cada vez, nessas novas gerações, livros cada vez mais superficiais, mais curtos, uma espécie de twitterização, né, do Twitter, assim, da literatura e das outras formas aí de expressão escrita, ou você acha que não, é besteira, isso é algo que não está atingindo, né, os livros? Não, eu te respondo isso. Nós, lamentavelmente, vivemos num país onde a maioria da população não tem acesso aos livros, um país de um enorme desequilíbrio social, onde a maior parte da população mal tem acesso à educação. Então, as livrarias, isso é um problema crônico brasileiro, na verdade, as livrarias atendem uma pequena elite, um número muito restrito de pessoas e de leitores. Eu, ao longo desses anos, venho recebendo visitas no Brasil de editores internacionais, de livreiros internacionais, de agentes literários, e normalmente, quando eles chegam, por exemplo, na nossa livraria, eles ficam impressionados com a qualidade dos livros, essa coisa assim, como em inglês se fala highbrow, sabe? Uhum. E eu sempre digo que isso é um reflexo da doença brasileira, porque a gente só vende para esse público pequeno e restrito. Então, eu estou entre aqueles que entendo que quanto mais democrático e popular for esse mercado, quanto mais abrangente for, obviamente melhor, entendeu? Sem E na hora dúvida. que você vai nessa direção, você necessariamente vai ver livros mais leves, mais populares, mas isso não é uma coisa que me preocupa, muito pelo contrário, quer dizer, eu vejo isso como uma coisa muito positiva, esses livros que têm um alcance de um mercado maior. Alexandre, ouvindo as suas duas últimas falas, me vieram 3 aspectos aqui que eu tentarei concentrá-los. Primeiro, a sua curadoria é realmente excepcional. Entrar na Martins Fontes é quase é desesperador, porque dá vontade de comprar muita coisa, né? Temas que estão fora do radar, do jeito que vocês apresentam, que vocês organizam, então isso atrai muito, não é? O segundo aspecto você falou que tem 60 anos, se eu entendi bem, vocês começaram como livreiros e depois veio a editora, e de todo modo eu senti aí que você já está projetando os outros 60 anos, não é? Talvez o caminho desse crescimento que você está imaginando, os seus números são impressionantes, 15 anos de crescimento permanente, no mercado que sofreu e sofre bastante, seja efetivamente a democratização do livro. E aí a gente vai falar democratização da educação, da cultura e tudo mais. Né? Eu vou emendar pedindo para você contar uma história deliciosa que você narrou para mim quando você esteve com o pessoal da Cambridge University Press, né? Aparentemente você foi a única livraria no planeta que teve uma loja dedicada exclusivamente a Cambridge, fora de Cambridge, né? Nem mesmo Londres, aparentemente. E essa história que você me contou e vai contar aqui. E a pergunta é: será que o futuro do livro não está... o futuro está associado a essa democratização mesmo, né? Que a gente possa fazer com que a sociedade como um todo tenha acesso, mesmo que a qualidade do produto seja outra, né? Até para que possa acessar. A gente trabalha com o mesmo livro, com diferentes padrões, para que isso possa chegar a todas as classes da sociedade. Bom, primeiro deixa eu contar então essa história, e essa história ela é particularmente importante nesse momento que nós estamos atravessando, né? Inquestionavelmente um momento inusitado e seríssimo, né? Que traz preocupações para todos. Nós, na verdade, há décadas trabalhamos com a Cambridge University Press, que é a editora da Universidade de Cambridge, décadas, assim, desde o começo dos anos 70. E
no final dos anos 90, nós fizemos um acordo com eles que nós abriríamos, então, uma livraria em São Paulo, como de fato abrimos, especializada, que venderia só livros da Cambridge, livros acadêmicos da Cambridge, em língua inglesa. E isso que você falou, quer dizer, um projeto meio maluco, porque, na verdade, só na Inglaterra você tem em Cambridge uma livraria, Cambridge University Press Bookshop, você não tem nem em Londres, e a segunda livraria que foi aberta com essa característica era essa livraria aqui em São Paulo. Na Avenida Paulista também? Na Avenida Paulista, nesse local onde nós estamos. Era uma loja de 50 metros quadrados, isso exatamente em 1997. Para aqueles que não sabem, a editora da Universidade de Cambridge é a editora mais antiga do mundo, na verdade. A universidade não se não me engano, é a Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo, mas a editora da Universidade de Cambridge é a editora mais antiga, com 400 e poucos anos, começaram publicando, imprimindo Bíblia para o rei da Inglaterra. Então, uma empresa de 400 e poucos anos. Quando nós estávamos ali prestes a abrir a loja, então, em julho de 97, eu recebi um e-mail do presidente da Cambridge University Press, desejando sucesso para nós ali naquele projeto, e me lembrou o seguinte, falou assim: Alexandre, não se esqueça que os 400 primeiros anos são os mais difíceis. e eu adoro, na verdade, essa história, e adoro, na verdade, o que está por trás dessa história, porque a vida, na verdade, é essa. Veja o que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia. Quer dizer, a vida é sempre um desafio que você tem que estar enfrentando, né? Ela sempre nos oferece um desafio a ser enfrentado. E ainda bem, né, Alexandre? Pandemia, ainda bem, exatamente, ainda bem. Quer dizer, se você está abrindo as portas pela primeira vez, você tem o desafio de dar os primeiros passos e tal. Uma empresa nova tem o desafio. Se você é uma empresa antiga, nós não somos uma empresa antiga, mas uma empresa já de 60 anos, quer dizer, você tem o desafio de estar se renovando o tempo todo. Os funcionários vão envelhecendo. Eu já sou uma segunda geração, já tenho 60 anos. Quer dizer, os desafios estão sempre presentes. Os 400 primeiros anos são certamente os mais difíceis. Mas como é que a gente enfrenta esses desafios? Com amor, com vontade, com muito trabalho e acreditando naquilo que a gente está fazendo, né? E volto aqui a dizer mais uma vez, quer dizer, 15 anos atrás, Rodrigo e Guilherme, veja, se eu fosse olhar para os nossos concorrentes, eu fecharia as portas. Mas para que a Avenida Paulista precisa de mais uma livraria quando tem a Extraordinária Cultura, quando tem a FINAC, quando tem a Saraiva? Por que eu vou fazer isso? E a verdade é que eu nem pensava neles. Quer dizer, eu estava ali absolutamente focado e emocionado com os nossos desafios, e a história, felizmente, é uma história que mostra isso. Quer dizer, os primeiros 400 anos são os mais difíceis, mas você tem que enfrentá-los e tocar o barco para frente, e é isso daí. Mas você me fez uma pergunta, Rodrigo, que eu... Sobre a democratização. Veja, aqui não tem o que questionar. Esse é o grande desafio do Brasil, né? O Brasil, e não é só do Brasil, vale para qualquer país. Quer dizer, enquanto nós não tivermos... enquanto a população brasileira não tiver, de uma maneira minimamente igualitária, acesso à educação, acesso à saúde, sabe? Nós temos um problema muito sério. Nada vai acontecer. Né? Quer dizer, e quem trabalha com cultura, na verdade, vamos falar especificamente de livraria, você vende livro para quem lê. Você vende livro para quem gosta de ler. Você vende livro, importante dizer, para quem tem algum dinheiro que sobrou que lhe permita comprar um livro, né? E esse é o grande desafio do Brasil, né? Que as pessoas tenham... que o país seja um país mais justo do que porque é muito injusto, né? E hoje a sua venda, Alexandre, ela tem aumentado por vias não presenciais?
é uma realidade já, e a pandemia terá modificado ou terá feito com que esse seja um canal efetivo de venda na sua livraria, ou você ainda não tem como antecipar essas eventuais mudanças de tendência? Não, muito pelo contrário. Quer dizer, primeiro, hoje, não é só no Brasil, quer dizer, ninguém questiona mais a importância da Amazon, por exemplo, e não estou falando de outra coisa a não ser a Amazon como vendedora de livros, tá certo? As pessoas já há muitos anos consomem muito através da internet. Nós também, 15 anos atrás, para ser preciso, 13 anos atrás, e hoje, aliás, é um dia importante na nossa história, porque nos últimos 13 anos nós trabalhamos a nossa internet, nós fazíamos a nossa venda online através de uma empresa essa que saiu do Brasil, que é a Rakuten, e nós, o ano passado, tomamos a decisão de que mudaríamos de plataforma, estamos começando agora a trabalhar com a Vtex, e hoje, por acaso, hoje é o dia que nós fizemos a virada para essa nova plataforma. Mas veja, então, 13 anos atrás, eu não tinha a menor dúvida de que se eu quisesse fazer que essa livraria da Paulista cumprisse esse papel de ser uma livraria profissional, ela não poderia, em hipótese alguma, deixar de ter também um braço na internet. Eu lamento, inclusive, que muitos bons livreiros, livreiros tradicionais, experientes, não tenham tomado essa iniciativa, não tenham percebido isso. Nós, ao longo desses 13 anos, temos investido muito no nosso site e ele, assim como a livraria, vem crescendo também ano após ano. Mas se eu entendia que isso era importante até 3 meses atrás, quer dizer, agora, meu Deus do céu, quer dizer, depois da pandemia, nós ficamos, porque aqui em São Paulo nós temos, na verdade, 2 lojas, são as lojas que eu administro, a da Paulista e a da Vila Nova, ali do lado do Mackenzie. Você com as livrarias fechadas, quer dizer, como é que você chega no consumidor final? Como é que você continua fazendo o seu trabalho? Então, nós ali, imediatamente, tomamos a decisão de que nós estaríamos 100% focados na internet. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, a internet, talvez nesses últimos anos, vinha representando para nós por volta de 25% das vendas da loja física da Paulista, que é a nossa loja mais importante. A loja ali do lado do Mackenzie é um número importante. É um número sem bom. dúvida nenhuma. É um número bom. Não, e tem mais. Eu não tenho a menor dúvida de que muitas das vendas feitas na loja física só aconteciam porque nós tínhamos o site na internet. A pessoa entra no site, faz a pesquisa, vê que tem e vai na loja. Entendeu? Aproveita para tomar um cafezinho e tal. Uhum. Mas, de qualquer maneira, essa era a nossa realidade até 3 meses atrás. Então, quando vem a pandemia, nós ficamos, obviamente, muito assustados, porque vamos fechar as nossas 2 lojas físicas, vamos ficar com a internet, que representa 25% do nosso faturamento das livrarias, não estou falando da editora. E, para nossa felicidade, na verdade, porque nós estávamos preparados para isso, essa que é a verdade, nós quadruplicamos as nossas vendas nesses últimos meses. Começou com um crescimento... Quadruplicou. Nós, em março, tivemos um crescimento de 30% na internet, depois, em abril, já um crescimento importante, já tínhamos dobrado ali o faturamento, e quando chegamos em maio, nós simplesmente já tínhamos quadruplicado as nossas vendas. Isso mostra várias coisas. Primeiro, a importância da internet hoje, tá certo? E particularmente nesse momento que nós estamos vivendo. Mostra a importância de uma livraria, de uma empresa, por menor que seja, estar investindo em outros caminhos e particularmente em tecnologia, tá certo? A verdade é o seguinte, eu até anotei aqui para passar para vocês, como a gente vem num crescimento muito importante, como eu venho dizendo há 15 anos, nós tivemos os 2 primeiros meses de 2020 muito positivos. Eu não tenho agora exatamente
o crescimento dos 2 primeiros meses, mas foi um crescimento bastante importante. Quando chegou em março, em abril, com o fechamento das lojas e com a concentração na internet e esse começo de venda ainda lento que eu contei, nós tivemos uma queda de 23,4% nesses 2 meses, que cá entre nós, maravilhoso, perto do que poderia ter acontecido. Quer dizer, nós poderíamos estar vendendo só 25% do todo, nós passamos a vender mais de 75% do todo, graças à internet, isso no mês de março e abril. No mês de maio, nós tivemos um crescimento em relação ao mês de maio de 2019, por conta dessa realidade que eu estava contando aqui para vocês. Nós tivemos, para ser preciso, um crescimento de 6,4%. Se eu pegar o ano de 2020, apesar da crise, nós estamos com um crescimento de 3,6%, o que é absolutamente extraordinário. Não são muitas as empresas que podem falar isso nesse momento, e eu estou ouvindo aqui um barulho, são poucas as empresas que podem contar isso, e muito menos empresas no mundo do livro, no mundo editorial. Mas isso se deve essencialmente a essa aposta que nós fizemos desde o primeiro momento, de ter, primeiro, um número pequeno de livrarias físicas, porque eu não acredito nessa coisa da grande rede, eu realmente não acredito nisso, e, ao mesmo tempo, um investimento forte na internet. Então, eu estou muito feliz, obviamente, com esses resultados. Mas reconheço que essa não é a realidade da absoluta maioria das empresas e das livrarias brasileiras, e estou muito preocupado, na verdade, com o que a pandemia e o coronavírus possa vir a representar, ou já está representando, para o mercado de uma maneira geral. Eu até depois queria falar um pouco sobre algumas iniciativas que a gente está tomando em relação a isso. Porque o livreiro, o pequeno e médio livreiro, aquele livreiro que faz um extraordinário trabalho, mas está 100% focado na livraria física, esse está sofrendo tremendamente, e não porque não faz um bom trabalho, porque vem fazendo há anos um bom trabalho, mas porque não tem esse outro braço na internet. Eu acho que o mercado em crise é um sinal negativo para o país, né, Alexandre? Quando as livrarias se fecham as portas, quer dizer, menos gente lendo, menos gente interessada, menos acesso à cultura e tudo mais, né? O seu setor, assim, quanto mais concorrência a gente tiver, é um sinal de que a indústria ela está ficando mais madura, né? Claro. Que as pessoas tenham acesso. Então, é duro, é dramático, né? A crise de alguns concorrentes seus, ela é muito sentida por todos, eu imagino. Não faz bem ao mercado, né? Guilherme, você quer fazer alguma última pergunta sobre esse assunto? E Alexandre, depois eu vou pedir para você dar suas últimas considerações sobre o mercado livreiro. Eu vou fazer uma sugestão. Como temos mais 20 minutos, a gente desviar um pouquinho o eixo agora da nossa conversa e passar para outro, que eu sei que você é apaixonado, assim como nós aqui, que é a arte, né? Então, Gui, alguma coisa mais, alguma pergunta? Não, eu até teria outras perguntas, mas acho que podemos passar ao Alexandre, se ele quiser falar mais alguma coisa sobre o assunto, senão a gente passa para o outro temático. Eu quero falar, então, só rapidamente 2 coisas, uma para resumir um pouco o que foi dito até aqui, que é o seguinte: eu 100% acredito no produto livro, e a história que nós estamos construindo me mostra que eu não estou maluco, tá certo? Sem dúvida. Então, eu acho que para aqueles que pensam que o livro é um produto fadado a desaparecer, pode ter certeza de que essas pessoas estão enganadas. Esse é o primeiro ponto. E o outro, eu queria falar ainda um pouquinho rapidamente sobre essa questão. Eu estou certamente muito preocupado com os pequenos e médios livreiros, e eu sou diretor da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, e nós estamos à frente agora de um projeto, e a ideia do projeto, na verdade, é sensibilizar a sociedade civil, as empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, não só livrarias e editoras. Nós vamos fazer uma campanha para levantar um dinheiro durante um período, pelo menos, para ajudar o pequeno livreiro. A ideia é o livreiro que tenha uma única loja
que trabalhe praticamente exclusivamente com livro, ou pelo menos mais de 50% das suas vendas serem livro. E eu queria, então, aproveitar para falar sobre isso. Nós vamos, ainda não está no ar, mas vai entrar no ar na CBL esse projeto que se chama Projeto Retomada. O site é projetoretomada.org.br, e a ideia é essa, quer dizer, nós vamos tentar levantar fundos para que esse dinheiro possa ser distribuído para os pequenos livreiros, porque, como você falou, Rodrigo, é muito triste, na verdade, que o Brasil, que já mal tem livrarias, perca as poucas livrarias de extraordinária qualidade que nós temos, e felizmente nós temos, mas certamente nós estamos vivendo um momento que toda atenção para isso deve ser dada. Vamos agora... Antes de passar, esse projeto é lindo, Alexandre. Eu acho que é um projeto fundamental e um projeto que, apesar do Estado, né, o Estado tem um papel, deveria cumprir um papel que não vem cumprindo. Então, a gente vê aqui uma ação do particular com o propósito de dar de novo gás, energia para essa indústria. Se nós pudermos ajudar, e conversaremos paralelamente, acabamos tendo acesso aqui, por conta da nossa atividade, a muito empresário importante, relevante. Tem muita gente machucada hoje por conta da pandemia, mas se nós pudermos contribuir de alguma forma para que essa sua ideia ela gere frutos, você conte aqui com o Guilherme, comigo e com o escritório, tá? Vamos falar sobre isso paralelamente. Muito feliz, Rodrigo, e eu não tenho dúvida que essa tua reação vai ser a reação de uma parte importante da sociedade, principalmente aquela sociedade que tem a sensibilidade, é leitora e sabe que um país sem livrarias não é um país, né? Então, vamos trabalhar para que isso, de fato, não aconteça. Vamos entrar com vocês nessa. Alexandre, você é arquiteto de formação, e não sei se muita gente sabe, a partir de hoje saberá, estudou com alguns dos artistas importantes da sua geração, seus amigos, meus amigos também, e ensaiou uma bem-sucedida carreira de artista plástico, com exposição e tudo mais. Vez ou outra aparece obra sua em leilão. Me diz uma coisa, como é que foi o início da sua relação com a arte? Você que é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes colecionadores do Brasil. É difícil encontrar um livro de um artista brasileiro, sobretudo da geração 80 para cá, ou 70, que não tenha uma obra sua, e a sua importância não é apenas pelo tamanho da sua coleção, pelo estímulo que você dá como editor, como livreiro, mas também o apoio que dá a muitos artistas em momentos distintos das vidas desses artistas. Conta para a gente um pouquinho como se inicia essa sua relação com as artes. Rodrigo, vamos lá. Primeiro, você está completamente enganado. A minha carreira como artista plástica foi uma carreira curtíssima e nada brilhante. Mas, de fato, veja, eu já falei, estou com 60 anos, o pessoal da minha geração, normalmente, quando gostava das artes, de uma maneira geral, como eu gosto e sou apaixonado, ia estudar arquitetura. Quer dizer, na faculdade de arquitetura você encontrava de tudo menos arquitetos, músicos, pessoal de teatro, cinema e tal, e muito artista plástico, na verdade. Então, eu sempre gostei do mundo das artes e, não por acaso, fui fazer arquitetura. Eu sou exatamente da turma do Fábio Miguez, do Carlito Carvalhosa, do Antônio Malta, todos eles da famosa Casa 7, artistas todos eles hoje muito importantes. E eu convivo, na verdade, passei a conviver muito de perto com, eu diria, os principais artistas que surgem nos anos 80, meus amigos, hoje todos com a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, todos os grandes nomes hoje, particularmente dos artistas produzindo na cidade de São Paulo, eu tenho a alegria de dizer que são meus amigos pessoais. Então, Irã do Espírito Santo,
Paulo Pasta, Eda Catunda, Sérgio Romagnolo, todo o pessoal da Casa 7, eu citei agora o Carlito, o Rodrigo, o Malta, o Fábio, Paulo Monteiro, quer dizer, são todas pessoas com as quais eu convivo há muitos anos. E eu tenho, como você, Rodrigo, eu não sei se vocês sabem isso, mas eu tenho um pouco essa doença, na verdade. A minha mulher me pergunta, você não consegue ir numa exposição e só ver os trabalhos? E pronto. Eu vou e aquilo que eu realmente vejo e me apaixono, eu fico louco para ver se consigo comprar, que não é fácil, né? Mas ao longo desses anos eu tenho tido a felicidade de poder comprar, comprando sempre com pagamentos a prestações e tal, mas a verdade é que eu devo estar há mais de 30 anos que eu não passo um mês que eu não tenho um pagamento conta, né, ali qualquer, uma conta lá para estar fazendo. O primeiro trabalho que eu comprei foi em 1983, eu ainda estava na FAO, foi exatamente dentro da Casa 7, um trabalho do Antônio Malta, que depois acabou saindo da Casa 7, muita gente nem sabe que ele passou pela Casa 7, eles brincam que o Malta é o sexto Beatle. Né? Esse é o meu primeiro trabalho. E desde então, eu venho acompanhando de perto porque sou muito apaixonado por isso. Né? E mais uma vez, tenho um pouco essa doença de não resistir, mas eu entendo, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, eu entendo que o colecionador, eu durante muito tempo tinha um pouco de dificuldade de me chamar de colecionador, sabe? Mas hoje também eu já estou um pouco mais tranquilo com isso, porque eu fico um pouco pretensioso, assim, mas a verdade é que eu sou um colecionador, porque são anos e anos e anos comprando e juntando, todo mundo que está ao meu lado sabe disso, né? E eu entendo que nós, colecionadores, de alguma maneira, oxigenamos o mercado. Quer dizer, se o artista não tem para quem vender, se não tem ninguém que esteja apoiando o seu trabalho, não tem maneira mais importante, na minha visão, de você dizer eu adorei o seu trabalho, do que você pegar um dinheiro que está no seu bolso, na sua conta, e transformar aquilo numa obra de arte. Mostrar para ele assim, olha, eu realmente gostei a ponto de... E aqui vem uma parte importante, Rodrigo, disso que eu quero colocar aqui para você. Você sabe um pouco qual é a minha posição. Eu nunca comprei um trabalho pensando em investimento. Nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça. Vou comprar esse trabalho por um preço especial, ou esse jovem que está começando, porque daqui a pouco... Nunca comprei. Você acredite nisso. Eu só compro porque eu me apaixono pelo trabalho. E como eu sou um cara fácil, me apaixono com uma certa frequência. Todo dia, né? Toda exposição você se apaixona por alguma obra ali. Exatamente. Boa. Como o Guilherme. Então... O Guilherme, acho que não, já faz algum tempo já, também entrou nesse mundo, e acho que semana sim, semana não, ele bate aqui na porta, nossa sala são uma ao lado do outro, o que acha disso aqui? Comprou, ele já abre um sorriso, tal, não é? O fundo ali da sala dele é um Malta ali. Pois Alexandre, aqui é o Antônio Malta do Rodrigo, belo trabalho, bela pintura, né? Maravilhoso, com certeza. Eu sou, inclusive, padrinho de casamento do Malta e é um amigo meu querido de 30 anos, mais de 30 anos. Mas... E você acompanha muitos artistas novos também, Alexandre? Compra muita coisa de artista novo, né? Não tão novo, mas gente que tá ainda não se firmou, como Casa 7, como esse pessoal? Ou você acaba ficando um pouco mais distante? Não, essa pergunta ela é muito importante, porque assim, eu tenho brincado com esses meus amigos que eu citei agora, que eu já não consigo mais comprar trabalhos deles. Felizmente, são artistas todos muito bem-sucedidos, mas por conta disso os trabalhos já são muito mais caros, e eu não estou aqui exagerando, realmente eu não tenho mais condição de comprar, eu brinco, eu não tenho mais condição de comprar os trabalhos dos meus amigos.
E não é brincadeira, quer dizer, de fato verdade. Que bom que eles foram, né, Alexandre? Que bom que... Sem dúvida, sem que o dúvida. movimento... Nossa, eu não podia ficar mais feliz com isso, não podia ficar mais feliz por eles, na verdade. Sem dúvida. Né? Eu, quando comprei, por exemplo, que eu comecei a comprar, contei agora em 83 o primeiro trabalho do Malta, e depois Fábio, Rodrigo, Carlito, etc., Leda, Sérgio, eu comprei no momento em que eles ainda estavam, de alguma maneira, dando os primeiros passos, ainda sabe, os preços ainda eram preços acessíveis e tal. A verdade é que eu me vejo, essa pergunta que você está fazendo, Guilherme, é uma pergunta importante, porque eu me vejo essencialmente como um comprador de jovens artistas, de artistas que estão começando. Mais uma vez, não porque eu estou pensando em investimento, mas é porque eu posso comprar. Eu adoraria continuar comprando trabalhos de todos esses artistas que nós citamos aqui agora. Mas a verdade é que eu já não consigo. Como eu sou um apaixonado, eu acordo todo dia de manhã dizendo não vou comprar, não vou comprar. E acabo, eventualmente, comprando. Mas aí vou atrás do artista mais jovem, dos artistas mais jovens. Né? Então, eu, por exemplo, para citar aqui alguns artistas que eu comprei trabalhos recentemente, que são jovens e que eu gosto muito, por exemplo, eu comprei agora, já faz aí uns 6 meses, um pouco mais, talvez, alguns trabalhos da Yuli Yamagata. Sim. Se vocês não conhecem, eu recomendo muito. Ela agora começou a trabalhar com a Fortes Vilaça, mas eu cheguei a comprar antes dela trabalhar com ela. É uma menina maravilhosa, que eu gosto muito. Comprei agora um trabalho da Dora Smack, que, na verdade, eu nem conheço pessoalmente, mas achei o trabalho lindo, comprei. A relação com o artista, para você, é algo importante? A obra ela cresce depois de conhecer a pessoa, que ela é como ser humano, ou é algo que está dissociado? Uma vez feita a obra, ela se dissocia totalmente do seu autor. Rodrigo, veja, isso aqui não é uma regra, na verdade, claro, mas eu diria para você que, sem dúvida nenhuma, é importante para mim. Assim. Se você vem na minha casa, se vai na editora e vê os trabalhos, você vai ver que, assim, eu não diria talvez 90%, mas 80% dos trabalhos são pessoas com as quais eu estabeleci uma relação. E mesmo com o jovem artista, que eu estou conhecendo como artista, não é conhecendo na faculdade ou conhecendo, né? Eu acabo também estabelecendo essa relação. Quer dizer, eu gosto de visitar o ateliê, gosto de conversar, gosto de trocar ideias e fico feliz de ver que essa troca é uma troca positiva para os dois lados. Assim. Então para mim é muito importante, sem dúvida nenhuma. Essa coisa eu me apaixono também pela pessoa, pelo artista, sabe? Não só pelo trabalho. O colecionador tem uma função social, então, Alexandre, de incentivar, movimentar um mercado que, no final do dia, ele é vanguarda, né? Ele propõe temas, propõe discussões, propõe debates, faz com que a sociedade evolua, cresça, né? Enfrente suas mazelas, ou então também abra visões diferentes, né? Eu acho que talvez tenhamos que reconhecer essa função ou não. Isso Rodrigo, ainda, eu diria que, sem dúvida nenhuma, ainda mais no Brasil, né? Nós citamos agora há pouco o problema das pequenas livrarias e que, infelizmente, a gente não pode esperar muito dos governos e, particularmente, do governo federal. Então, a sociedade tem que arregaçar as mangas e tentar fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Eu acho que vale a mesma coisa para as artes plásticas. Quer dizer, se o artista for depender única e exclusivamente de instituições e do governo, ele está frito. Né? Então, aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, que o colecionador tem um papel muito importante. É o colecionador que está dizendo: continue trabalhando porque você é importante e eu acredito nesse teu trabalho. Entendeu? E eu fico muito feliz de ter, de alguma maneira, colaborado para que os artistas pudessem
com o dinheirinho ali que estavam recebendo das minhas parcelas e tal, estivesse pagando a escola dos filhos e tal. Eu acho que esse é o nosso papel, não tenho a menor dúvida disso. Ô, Alexandre, uma pergunta aqui. No último evento aqui, né, na última vez que nós fizemos esse nosso bate-papo aqui, que foi com o Heitor Dália na semana passada, nós fizemos uma pergunta para ele, que ele falou que ele estava ajudando a filha, ou o filho, acho que era a filha, na lição de casa, e tinha uma pergunta falando sobre a Biblioteca de Alexandria, né? E a pergunta é se você pudesse escolher um livro e mandar para um astronauta na Lua, né? Qual seria? Então, eu estava pronto para te perguntar aqui, até queria te ouvir, se você quiser falar, assim, se você pudesse escolher um livro, um disco, né, e um filme para levar para uma ilha deserta, mas eu também queria te ouvir aqui, agora eu não tinha preparado isso, mas queria saber o seguinte, se você pudesse escolher uma obra, um trabalho, assim, para você levar para uma ilha deserta, uma pintura, uma escultura, enfim, o que quer que seja, uma fotografia. Difícil, se você pudesse escolher, tivesse dinheiro infinito, né? Pudesse escolher, o que você conseguiria escolher ou é impossível fazer essa escolha? Olha, o Gui, ele vai fazer um amigo hoje, mas vários inimigos aqui que vão falar como você pode escolher a obra dele e não a minha. Eu vou citar, na verdade, como eu sonho alto, na verdade, ele me deu essa oportunidade. Eu diria que, assim, fora do Brasil, eu certamente escolheria um belo trabalho do Matisse. Bela escolha. E aqui no Brasil, inquestionavelmente, um Volpe. Eu estaria super satisfeito já com esse Matisse e com esse Volpe. É um homem de bom gosto, né, Rodrigo? Bom, olha só o que está atrás dele ali, né? Tem o Rodrigo Andrade, Paulo Itaker. Né? São 2 desenhos do Paulo e um trabalho bacana do Rodrigo. Mas, então, veja, primeiro você está falando com um livreiro, e você pedir para o livreiro falar de um livro só é meio complicado, né? Então, como eu sei que o nosso tempo está meio apertado, deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, eu vou falar sobre 2 livros que eu acabei de ler agora aqui, hoje, que, aliás, eu acabei de ler agora, que é um livro novo do Javier Marias, que é um autor espanhol que eu adoro, na verdade, publicado pela Companhia das Letras, que se chama Berta Isla. Eu recomendo muito esse livro. E, antes do Berta Isla, eu li Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, publicado pela Todavia. Muito excelentes livros, recomendo os 2. Mas, olhando mais para trás, né, quem são os autores, assim, eu diria que eu tenho que escolher, vou escolher 2. Um que é, sem dúvida, o Gabriel Garcia Marques, que eu sou absolutamente apaixonado. O primeiro livro que eu li dele, se eu não estou enganado, foi 100 Anos de Solidão, e a partir dali eu quis ler tudo que ele havia publicado. E eu acho que nesse momento agora que nós estamos vivendo, eu não posso deixar de recomendar o Amor nos Tempos do Cólera, porque estamos vivendo tempos de pandemia e o livro é romântico, maravilhoso, eu totalmente adoro, e esse é um livro que eu recomendo. Aliás, voltou à lista dos mais vendidos, tem vendido muito bem, não só no Brasil, mas fora do Brasil, muito por conta da pandemia, mas é um livro que merece, porque é um livro absolutamente extraordinário. E não podia deixar de falar do Machado de Assis, que é o grande autor brasileiro. De língua portuguesa. Para citar, né? 2 livros. Oi? De língua portuguesa, né? Eu acho que sem dúvida, né? Sem dúvida. É absolutamente extraordinário. E, claro, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas seriam os 2 livros, né? Imperdíveis, né? Você falou de disco. Disco e filme. Vamos lá. Eu não pensei, na verdade, necessariamente em disco, mas eu pensei em músicos. O Brasil, eu sempre falo o seguinte, quer dizer, para mim, certamente vocês devem sentir isso, um privilégio poder ter crescido num país ouvindo Caetano, Chico, Gil, Milton Nascimento, Luiz Melodia, Tom Jobim, Cartola. Então, eu sou apaixonado pela música popular brasileira, então eu não vou escolher um. Se eu tiver que escolher um nesse momento, eu vou escolher o Chico Buarque, tá certo? Mas fica ali num empate técnico com o Caetano, fico até com dor no coração ao falar isso.
E filme, na verdade, eu vou, já que vamos escolher um, eu vou sugerir para vocês o Postman Always Rings Twice, que eu não tenho certeza agora como é que isso foi traduzido para o português, que é um filme baseado, na verdade, de uma obra policial escrita nos anos 30, mais ou menos. Esse filme foram 3 adaptações cinematográficas. Uma que é o primeiro filme do Luchino Visconti, que se chama Ossessione, que é absolutamente extraordinário, recomendo muito. E depois os 2 outros, The Postman Always Rings Twice, um dos anos 40 em Hollywood, e finalmente nos anos 80, esse clássico com o Jack Nicholson e a Jessica Lange, que a esse talvez vocês tenham assistido. Se não assistiram, assistam os 3, porque é absolutamente extraordinário. Então, essa é a dica aí de Bela de dica. cinema. E como o mundo dá volta, né? Na semana passada com o Heitor, ele falou muito de filmes, e ele falou muito do Leopardo, né? O filme do Visconti, aquela obra-prima, né? Então, você também falando do Visconti aqui. Enfim. Não, esse filme é o primeiro filme dele, chama Ossessione, Obsessão, baseado também nesse romance, e é extraordinário. O Visconti certamente está entre os meus diretores favoritos. Sim. Alexandre, infelizmente a gente está chegando ao fim, então há tempo para uma última pergunta. Eu tenho 2 queridos amigos que insistem em dizer que jogam basquete. Por acaso são 2 jornalistas, não é? Um é o Juca Kfouri e outro é o Vitor Birner. Eu lá tenho lá minhas dúvidas, acho que eles, de tanto acompanhar esporte, passaram a acreditar que jogavam mesmo, etc. Mas eu percebo que você tem essa mesma mania, né? De insistir, joga, sabe, etc, etc. É uma alucinação que está tomando conta de pessoas iluminadas como o Juca, o Vitor, ou você joga de verdade basquete, Alexandre? Deixa eu te contar o seguinte. Você sabe que todo atleta, assim como todo pescador, é meio mentiroso, né? De qualquer maneira, eu comecei jogando basquete com 12 anos, lá se vai muito tempo, e felizmente tenho jogado ainda semanalmente, e jogo no Clube Alto de Pinheiros com uma turma de extraordinários craques, na verdade. E eu, se não estou enganado, um deles está aqui até nos assistindo hoje, que é o Iago Mina. O Iago, inclusive, é aluno da São Francisco e é uma das estrelas do time. E o Iago não pode me deixar, não pode me desmentir. Eu não consigo lembrar a última vez que eu perdi um jogo no nosso rachão. Tá certo? Então, o último foi há 25 anos. O último foi há 25 anos, o último rachão de vocês, não? Não é nada. O último foi um dia antes de todo mundo fechar e eu estava ganhando como sempre. Eu vou propor, então, 21, tá bom? Você, o Vitor Birner e o Juca Kfouri. A gente vai ver se isso é verdade. O Juca Kfouri vai ser difícil encarar, porque eu acredito que o Juca, de fato, jogue bem. Agora, o Vitor pode mandar ele a hora que ele quiser, porque apoia. Boa. Tá ótimo. Gui, última pergunta aí para a gente, infelizmente, encerrar a nossa conversa. Não, eu não tenho. Faz você aí, Rodrigo. Eu só queria, então, antes de passar a palavra para o Alexandre, agradecer novamente ele. Foi muito gostoso, foi uma delícia o nosso papo. E saio daqui de novo com muitas dicas anotadas para correr atrás de livros, discos, obras, né, de arte enfim, e filmes. Então, muito obrigado, Alexandre. Guilherme, obrigado você, Rodrigo. Super feliz de estar aqui com vocês, poder falar um pouco do trabalho. Eu sei que o tempo é curto, não dá para se aprofundar muito, mas eu sou um apaixonado pelo que faço, sou apaixonado pelo mundo dos livros, e eu tenho certeza de que, apesar dessa crise importante que a gente está vivendo agora, nós vamos ainda, durante muitos e muitos e muitos anos, aí, nos apaixonarmos pelo livro, pela literatura, e as livrarias
aquelas que souberem tocar o barco certamente vão continuar tocando o barco e temos aí um futuro ainda bacana pela frente. Alexandre, obrigado novamente. Você é um ser humano iluminado, nós já falamos sobre isso. Foi realmente um prazer, uma honra, e nós esperamos aqui que os próximos 340 anos da Martins Fontes não sejam tão difíceis como foram os 400 primeiros anos da Cambridge University Press. Boa sorte aí no seu projeto, e saiba que o seu projeto é um projeto de todo mundo que mora na cidade, é um projeto da cidade, acho que é um projeto do Brasil. Se ele for bem sucedido, quer dizer que estamos todo mundo ganha. Resistindo, não é? As livrarias elas têm que resistir mesmo, e você é uma liderança nesse movimento de resistência. Obrigado, foi realmente um enorme prazer. Valeu, prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite. Obrigado, Alexandre. Um abração. Até mais.